Ora, cá estamos de novo no nosso Evangelho. Deve ser muito agradável para todos nós falar com Jesus, porque Ele está sempre connosco através dos seus mensageiros. E, portanto, vamos ficar alegre, vamos viver alguns minutos em família, recordando as mensagens que Jesus nos deixou, os conselhos, as orientações. E vamos começar com uma canção, exatamente, dedicada a Jesus. Esta canção é curiosa porque ela foi um misto de inspiração espiritual e de espiritual encarnados. Foi muito interessante como apareceu a letra com a nossa irmã médium, que começou a trautear a música e fez as duas primeiras estrofes, os dois primeiros poemas. E depois nós completamos com os outros a seguir. Portanto, é uma inspiração muito interessante e que, de facto, pretende ser uma homenagem a Jesus, o nosso modelo e guia. Jesus, Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, no teu amor, dá-nos guarida. Jesus, Jesus, no teu amor, dá-nos guarida. Jesus, Jesus, tu és a luz da nossa vida. Jesus, Jesus, tu és a luz da nossa vida. Jesus, Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. Jesus, Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. Senhor Jesus, aqui estamos para mais uma noite de aprendizado, para mais uma noite de partilha em família, para podermos receber as vibrações dos teus mensageiros. E por isso te agradecemos, Senhor. Ajuda-nos nesta noite, por forma a podermos abrir o nosso entendimento e por forma a podermos colocar em prática tudo aquilo que tu nos ensinaste.
pedimos-te também, Senhor, que possamos ser merecedores da presença dos nossos protetores, dos nossos anjos da guarda e também dos nossos familiares que já partiram, que eles possam partilhar connosco estas vibrações de amor e de paz. Abençoa o nosso Evangelho, que assim seja. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, os itens 6 e 7. Destino da terra, causa das misérias humanas. Admiramos-nos de encontrar sob a terra tanta maldade e tão más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e concluímos que a espécie humana é uma coisa triste. Esse julgamento provém do ponto de vista acanhado em que se colocam e que dá uma falsa ideia do conjunto. Devemos considerar que sobre a terra não se vê toda a humanidade, mas uma pequena fração dela. Na verdade, a espécie humana é composta por todos os seres dotados da razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra junto da população total desses mundos? Muito menos do que a de uma grande aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada tem com que nos admiremos, desde que se leve em conta o destino da Terra e a natureza dos que a habitam. Far-se-ia dos habitantes de uma grande cidade uma ideia bem falsa se os julgássemos pela população dos quarteirões ínfimos e sórdidos. Num hospital só se vêem doentes ou aleijados. Numa penitenciária vêem-se todas as imoralidades, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um país débil, porque é simultaneamente tudo isso, e compreenderemos porque as aflições se sobrepõem aos gozos, porque não se enviam para o hospital as pessoas saudáveis, nem para as casas de correção aqueles que nada fizeram de mal. E nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de deleite. Ora, do mesmo modo que numa cidade toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sob a terra. Como quando se sai do hospital só quando se está curado, e da prisão quando se cumpriu a pena. O homem deixa a terra para mundos mais felizes, depois de estar curado das suas enfermidades morais. Esta semana a mensagem Nascer de Novo é do livro Caminhando com Jesus, da nossa benfeitora espiritual Maria Teresa Magalhães, e tem psicografia de Arnaldo Costeira. Todos os ensinamentos de Jesus vieram confirmar a lei e esclarecer aquilo que havia ficado escondido ao longo dos séculos, não só por interesses escusos dos reis judeus, mas também porque o povo judeu não estava ainda receptivo à compreensão das leis de justiça e de amor, de tal maneira estava ainda subjugado pela vida material, pelos prazeres e hábitos ancestrais de seguidismo das coisas da matéria. No diálogo com o grande senador Nicodemos, que realmente estava fascinado pelos ensinamentos do Cristo e que buscava sinceramente compreender melhor as notícias que Jesus trouxera, Jesus aproveita para esclarecer o nascer de novo, imperativo da lei de Deus, forma superiormente justa e boa, que não faz terminar a experiência carnal no inferno que os homens haviam criado, para espalhar o temor a um Deus implacável, mas que abre as portas da felicidade tão logo sejam apagadas, desde que pagas as dívidas desse reino onde ele se propunha preparar-nos um lugar. É claro que a linguagem aramaica era extremamente pobre e levava a que um reduzido número de palavras pudessem aplicar-se a várias coisas, como era o caso da ressurreição, que não significava mais do que o ressurgir de novo, ou seja, no caso que precisamos de analisar, no nosso ressurgir de novo num corpo físico, no que hoje, com uma linguagem mais rica, podemos entender como seja o encarnar de novo ou o reencarnar. Nesta passagem, segundo São João, Jesus desfaz as dúvidas, pois declara que o nascer de novo se refere ao corpo e ao espírito, ou seja, esclarece que o ressurgir se deverá dar num outro corpo, na matéria e significativamente na água, sabendo hoje, como sabemos, que a nossa vida só é viável criada no ambiente da bolsa de águas materna,
Enquanto o ressuscitar em espírito se reporta à reforma íntima, à modificação de sentimentos e pensamentos ou aperfeiçoamento em direção aos planos superiores da vida. Busca, pois, caro irmão ou irmã, na compreensão das verdades divinas que Jesus nos legou, a tua libertação. Reflete sobre esse manancial de luz que a boa nova de Jesus nos disponibiliza e segue adiante exercitando o amor, primeiro dentro de ti mesmo e depois junto daqueles que mais necessitem. Estarás fazendo o que gostarias que te fizessem. Já leva mais de 50 anos uma notícia que, na altura, surpreendeu alguns curiosos, alguns entendidos naquilo que se refere à astronomia, mas a esmagadora maioria dos terrenos ficamos um pouco ao lado dessa notícia. Na época, a Organização das Nações Unidas contava com quase 200 de países. Claro que tudo isso depois se alterou, com a divisão de países, com outras independências, mas talvez vamos arriscar um número da ordem dos 160, 170 países que estavam inscritos nessa altura na Organização das Nações Unidas. Evidentemente que foi uma tentativa surgida depois da Segunda Guerra Mundial para, de alguma maneira, preservar a paz ou organizar as sociedades para a paz. E nessa altura estava no início, aquilo que eram as viagens espaciais, as viagens que depois haveriam de culminar nos anos 60, na descida pela primeira vez na Lua de astronautas americanos. Tínhamos passado pelo envio ao espaço de uma cadela, a Laika, famosa, que os russos, a União Soviética, tinha lançado, pronunciando a possibilidade de vida nas naves fora da pressão atmosférica. E depois, enfim, outras viagens que passaram a ser interplanetárias e depois até projetadas no universo em naves que se perderam, naturalmente, pelas distâncias abissais que representavam essas viagens. A notícia era muito simples. Uma nave americana lançou no espaço uma mensagem de saudação aos, digamos assim, aos habitantes de outros planetas. Era uma mensagem, aliás, essa mensagem transportava também uma quantidade de bandeiras, segundo creio, dos países representados nas Nações Unidas. Era uma saudação aos extraterrestres, àqueles que viviam, aos seres que viviam fora da Terra. O que é que tem de especial esta mensagem? Bastaria nós pensarmos como é que uma organização das Nações Unidas, onde pontificavam países em que o intelectualismo, a intelectualidade estava já num patamar muito avançado. Vamos lembrar, por exemplo, que se o analfabetismo em Portugal, nos anos 70, como alguns dizem, chegaria a mais de 50% da população era analfabeta, imaginemos agora o tempo de Jesus, onde talvez, sei lá, uma percentagem de 5% da população fosse, digamos assim, intelectualmente diferente da generalidade das pessoas. A maior parte, a esmagadora maioria das populações eram analfabetas, não tinham qualquer estudos, qualquer avanço, digamos assim, no domínio da intelectualidade. Eu bastaria dizer que dos 12 apóstolos, só 2, uma porcentagem baixíssima, menos 10%, só 2 eram realmente letrados. Só 2, disse menos 10%, não, é um bocadinho mais do que 10%. Só 2 é que tinham alguma cultura, que era o caso de Mateus, Levi e Judas Iscariotes. Então imaginemos como é que essa ignorância, esse analfabetismo, vá lá, seria há 2000 anos, quando, nos anos 70, em Portugal, ele era elevadíssimo. Aliás, eu estaria a dizer, por exemplo, na nossa cidade, que hoje tem uma boa dúzia de escolas secundárias, naquela altura havia apenas 2. Uma conhecida como liceu, outra conhecida como a escola industrial e comercial, em patamares de estudo diferentes. A escola industrial e comercial que chegaria ao 5º ano
e o liceu, que perspectivaria a chegada ao 7º para depois acesso à universidade. Só para termos uma ideia de como era esta realidade num distrito que tinha muito poucas escolas dessa área. Agora imaginemos já há 2000 anos como é que seria o acesso à cultura, o acesso ao conhecimento. Mas a maioria das pessoas era, de facto, desconhecedora do mínimo que se poderia imaginar. Agora, nos anos 60 do século XX, a Organização das Nações Unidas prova ou demonstra que há, de facto, dados objetivos que mostram que havia outros planos, outras moradas, outros astros, outros planetas habitados. É evidente que ainda não foi descoberto, suspeita-se, mas ainda não foi descoberto realmente essa situação. Nós vimos assistir, por exemplo, que destes 50 anos, que Marte começou por ser desértico, não ter nada, agora parece que há mares gelados, porque é evidente que se nós hoje, na Terra, há sítios onde ainda não entrou a civilização, onde ainda não entraram os pesquisadores e investigadores, imaginamos agora por esse espaço fora, não é? Onde há miríades de planetas, miríades de astros, que nós não podemos imaginar em que dimensões é que a vida está aí localizada. É esta abertura que Jesus lança com 2000 anos de avanço, determinadas afirmações que vão sendo progressivamente confirmadas. São, de facto, conhecimentos que estavam muito longe de estar ao alcance da humanidade. E também Jesus falava que nem todos tinham ouvidos de ouvir, nem todos estavam capazes de compreender a sua mensagem. De 40 páginas A4 para uns milhares de páginas é muito significativa a diferença daquela época para hoje. Então vamos pensar um bocadinho nisto, nesta grandeza da informação e também perspectivar o nosso estudo, a nossa abordagem nos dias do Evangelho no Lar. É muito importante, não só nós, os pais, os avós, se calhar até entrando no conhecimento de outras coisas, mas principalmente permitindo que os nossos filhos ou os nossos netos possam ter acesso a algo que dentro de muito poucos anos surpreenderá seguramente toda a humanidade. Porque não há nada que esteja a ser criado pelo homem. Aquilo que está a ser é descoberto pelo homem e que já existe, porque a lei estabelece que existe desde o início. Nós é que ainda não conhecemos toda a sua extensão. Então, nesta reflexão para a nossa libertação, conhecendo a verdade, vamos continuar. Lembrando de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só uma questão. Eu tenho ouvido recentemente alguns comentários, mesmo no meio científico, oriundos de até cientistas conhecidos, de amigos da NASA, e que eles dizem que, nas investigações que vão fazendo e nas visitas ao espaço, que se sente perfeitamente a espiritualidade e a musicalidade também dos planetas. Será que ainda, portanto, eles devem, os grandes governantes devem conhecer perfeitamente a existência de vida noutros planetas e da espiritualidade. Portanto, ainda está por trás disto tudo o querer comandar o povo, o querer que o povo também não tenha acesso a determinados conhecimentos. Eu lembro-me quando militamos na Juventude Católica, e já vamos a falar talvez há uns 50 anos para aí, e lembro-me de se colocar a questão da queda do Muro de Berlim, a eventual queda, digamos assim, do regime materialista do leste, da União Soviética. E nessa altura nós sabíamos que nos países da leste o catolicismo ainda vivia um aspecto tradicional, um aspecto muito conservador, praticamente com interesses, enfim, que também aconteceram aqui no Ocidente, mantendo as leituras, as celebrações eucarísticas com o latim, e pensava-se que se bruscamente caísse o muro e houvesse, digamos assim, uma abertura geral, haveria um grupo, uma parte da Igreja, a Igreja do Leste, que ainda estava vivendo os aspectos antigos do catolicismo tradicional. Aliás, que motivaram até a revolta de Martinho Lutero. Mas, e do Ocidente, com outra situação diferente, que isso pudesse causar um cisma. E então nós, na época, havia orientações para que se colocassem, se fizessem panfletos, fizessem publicações que
enfim, de uma forma clandestina, fossem distribuídos no Oriente, para que, se houvesse essa eventualidade, estamos a falar dos anos 60, início dos anos 70, muito longe daquilo que foi a queda do Muro de Berlim, já nos anos 80. E, portanto, havia necessidade de criar uma plataforma de alterações, de modificações progressivas. Isto para dizer que todas as grandes mudanças carecem de alguma ponderação e algum senso. Nós sabemos que Paulo VI nomeou uma comissão que, muito recentemente, alguns anos atrás, foi ampliada para, salvo erro, 14 elementos, 12 ou 14 elementos, e essa comissão era encarregada de estudar a problemática da reencarnação. Desde então, não se tem ouvido muita referência contrária, a partir dos meandros da Igreja Católica, contra a reencarnação, porque alguns entendem ou dizem que ela já foi confirmada, que há dados objetivos dentro da Igreja que provam a reencarnação, mas compreendemos que uma estrutura que durante centenas de anos viveu distante da reencarnação, combatendo mesmo esse dogma, essa opinião que é perfeitamente confirmada por Jesus, que uma situação dessas causasse um cisma muito grande dentro da Igreja, porque passaria a ser, então até agora não era e agora já é. Embora, como nós sabemos, esses saltos quânticos de alterações, golpes de rins, têm acontecido ao longo dos séculos da Igreja, que sempre veio, digamos assim, adaptando os seus ensinamentos aos conhecimentos científicos, às provas científicas. E não é por acaso que os espíritas temos essa orientação, que se a ciência provar alguma coisa que o espiritismo não tenha afirmado, que devemos seguir a ciência e abandonar aquelas posições do espiritismo, que até hoje não aconteceu. Tudo aquilo que a ciência vem a demonstrar está perfeitamente integrado na mensagem de Jesus, vamos ser claros, que depois veio a ser desenvolvida e veio a ser atualizada pela falange do Espírito da Verdade, que não é outro que não o próprio Cristo. Portanto, é provável que haja, de facto, dentro da estrutura das organizações, que eu não digo políticas, porque os políticos vivem a conveniência da materialidade toda a semana e depois vão-se mais ou menos desculpar às celebrações religiosas para ver se ganham um lugar no céu. Mas falamos das estruturas religiosas, que muitos religiosos têm acesso a esse conhecimento e sabem que é uma realidade. Algumas estruturas científicas sabem que há vida fora da Terra, talvez, mas afirmar uma coisa de repente pode provocar algum choque vibratório, algum choque de conhecimentos. E, portanto, pensamos que será ponderado e será fruto de senso realmente ir divulgando e dando a conhecer à humanidade as realidades progressivamente. Então vamos agora para a parte final do nosso Evangelho, vamos lembrar das famílias, vamos fazer a irradiação por eles, está bom? Nós rogamos, Mestre, nesta noite de amor, no nosso Evangelho, te rogamos por todos aqueles que estão em sofrimento, pelos doentes da alma, os doentes físicos. Te pedimos, Senhor, o alívio das suas dores. Te pedimos a tua misericórdia, a tua compaixão para com todos eles, companheiros de caminhada desta reencarnação. Que a tua paz e a tua luz os possa envolver-se. Queremos recordar os velhinhos abandonados em solidão, tantas e tantas vezes escorraçados pelas próprias famílias. Que esses irmãos possam, de uma forma resignada e paciente, encarar os últimos dias desta prova terrena. Lembramos as crianças sem um lar, sem um afago, um sorriso, um carinho. Que esses pequeninos possam também ter a tua paz, a tua luz, o teu amor. Te pedimos pela paz no nosso planeta,
ilumina essas consciências que nos dirigem, os governantes, para que se possa estabelecer um reino de amor, um reino de concórdia, um reino de compreensão. Fica com todos nós, Senhor, que assim seja. Vamos cantar uma oração a São Francisco de Assis. Amigo como poucos, vivendo nossa dor, visita os que são loucos, com humano calor. A terra é seu chão e ajuda com ardor. Entrega o coração aos famintos de amor. Francisco é seu nome, João foi com Jesus, o filho de Maria, que o acompanhou na cruz. De Assis, filho adotivo, da luz o mensageiro, dá-nos um anitivo, irmão e companheiro. Dos pobres foste irmão, dos tristes alegria, dos sós a companhia, o meditar do são. Ajuda-nos, amigo, a encontrar a estrada, conhecer a alvorada, em espírito contigo. Francisco, bom irmão, em nome de Jesus, esparge a tua luz pelo nosso rincão, e a Virgem do Rosário, a Mãe te ajudará, e aos filhos do Calvário a dor abrandará. Então, muita paz para todos. Continuem com alguns minutos mais de conversa, de diálogo. É uma noite de Jesus conosco. E fiquem em paz. Que Deus abençoe a todos. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.